Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Helena, eu vou trabalhar com vocês esse semestre Marketing de Varejo e eu vou passar algumas orientações com relação ao projeto integrador, combinado? Então, o primeiro passo que eu preciso que vocês fiquem atentos é essa parte do banner, onde tem o tema e onde tem os objetivos detalhados, ok? Então não esqueçam, o tema do trabalho de vocês é marketing de varejo. E qual é o objetivo deste trabalho? Você pode escolher entre duas possibilidades. A primeira, você tem a escolha de um tipo de produto e a partir desse produto que você define que vai ser comercializado, aí depois você vai procurar efetivamente o imóvel onde você vai fazer as instalações para comercializar esse produto. Então, essa é a primeira possibilidade. E a segunda possibilidade é, primeiro, você realiza a pesquisa do imóvel, né, que esteja para alugar, lembrando que você terá apenas um capital de R$50 mil. E esses R$50 mil vai ser para a área do varejo e ela precisa ser ou uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa, combinado? Então, após você decidir se você escolhe primeiro o produto e depois o ponto, ou você escolhe primeiro o ponto e depois você determina, né, qual vai ser o produto a comercializar, você já sabe quais são os objetivos do seu projeto integrador. Nós vamos olhar agora o artigo. Ok? É importante que vocês primeiro façam uso deste artigo. Então, vocês vão construir primeiro o artigo usando aqueles objetivos que foram descritos no banner e logo, claro, que você tiver o artigo pronto, aí sim você vai transcrever os conteúdos para o banner de uma forma mais compacta, perfeito? Então, lembrando que aqui você deve colocar o título do trabalho, que é marketing de varejo, não terá subtítulo. Aqui você irá colocar os nomes dos componentes do grupo, ou se for individual, e o nome da professora orientadora, Maria Helena Veloso Salgado. O primeiro item que nós temos aqui é o resumo e as palavras-chave. Lembre-se, não é possível fazer um resumo de um artigo que ainda não foi produzido. Então, nós não vamos mexer nessa parte e nós vamos para a parte da introdução. Eu quero que vocês prestem bastante atenção qual será o conteúdo que deve conter na introdução. Então, nós iremos falar sobre marketing de varejo, escolher o ponto e fazer a escolha do produto a ser comercializado. Isso está relacionado às estratégias. Então, os primeiros parágrafos da sua introdução, você vai mencionar o quanto é importante a pesquisa de mercado e as estratégias para serem adotadas para uma ou para outra decisão, ok? E de uma forma, claro, com a norma culta, vocês vão usar 2 ou 3 parágrafos, lembrando sempre que isso será conteúdo de senso comum e aí não precisará ter citações. Logo a seguir, você vai trazer uma situação problema. Então, por exemplo, quais as estratégias devem ser adotadas para a tomada de decisão da escolha de um ponto para comercializar o produto XKW no centro de Guarulhos? Essa é uma pergunta e este é um tipo de problema que não permite uma resposta sim ou não. E ela pede quais as estratégias que você deve adotar ou os cuidados que você deve adotar. Como você já sabe antecipadamente as respostas, elas são consideradas num artigo, com um olhar científico, que são as hipóteses. Então, você traga depois do problema definido, pelo menos de 2 a 3 hipóteses, que são as respostas para aquela pergunta que você fez. Feito isso, ainda na introdução, não esqueça, agora sim você vai trabalhar com citações indiretas, como tem aqui no exemplo, e aí você vai trazer, peço a vocês, fazer com o autor dentro do contexto, ele vai estar no enredo, que é este caso aqui, que é o segundo exemplo, você vai trazer termos de coesão, como conforme, de acordo, descreve, define, estabelece
o sobrenome do autor e a página. E como você vai trazer esse texto? Resumir a ideia do autor sem julgamento de valor e vai transcrever aqui de uma forma compacta. E você vai trazer que citações falando da importância do uso de estratégias para a escolha do ponto ou do produto. Combinado? E aí você encerra toda a parte da introdução. Agora nós vamos para os objetivos deste artigo. Lembre-se, são os objetivos do artigo. Então, aqui no objetivo geral, você vai estabelecer a ideia central, ou seja, o porquê eu vou fazer este trabalho. E ele tem que ser descrito de uma forma sucinta. E aqui você tem alguns exemplos, por exemplo, verificar, analisar, julgar. O verbo sempre vem no infinitivo e é um parágrafo curto que descreve o motivo pelo qual você irá fazer este artigo. Logo a seguir, você traz os objetivos específicos. E os objetivos específicos, eles auxiliam, eles contribuem para que você possa atingir o objetivo geral desse trabalho. E aí, normalmente é analisar, verificar, comparar, levantar dados que contribuam para este objetivo geral, ok? A metodologia, ou seja, quais são os métodos que você vai utilizar para fazer, no caso, este artigo. O primeiro deles é uma pesquisa bibliográfica, e aí você traz um autor, seguindo aquele princípio de uma citação indireta, você traz um autor que explica o que vem a ser pesquisa bibliográfica. Então, você pode pesquisar o livro do Antônio Carlos Gil, do Severino, e eles vão escrever mais ou menos o seguinte, que pesquisa bibliográfica é toda pesquisa realizada em livros, periódicos e revistas já publicadas. Então, você vai fazer uma citação direta com base no que o autor escreveu, ou seja, resumindo a ideia desse autor. E logo a seguir, você vai fazer também, além da pesquisa bibliográfica, ela pode ser uma pesquisa quantitativa, ou seja, você fez o levantamento de todos os pontos que existiam disponíveis de uma determinada região. Então, é uma pesquisa quantitativa. Você fez o levantamento da quantidade de imóveis, o valor da locação e todas as condições. Então, é uma pesquisa também quantitativa. E ela é uma pesquisa exploratória. Por que exploratória? Porque você quer conhecer um pouco mais sobre essas estratégias de como você irá realizar este trabalho. Perfeito? Logo na sequência, nós temos o desenvolvimento. Aqui você vai realizar de uma forma detalhada, como diz aqui, né, a pesquisa com a fundamentação teórica. Então, você vai trazer todos os autores que falam sobre estratégia, escolha ou a forma como você deve escolher o ponto ou como você deve escolher o produto a ser comercializado. Lembre-se, um trabalho, ele não é uma colcha de retalhos. Então, é importante que você consiga trazer essas citações, mas que tenha uma integração entre elas, um complemento ou uma comparação ou até mesmo uma confrontação. E aí você faz toda a parte da fundamentação teórica. Na sequência, que é o número 6, o que você vai trazer? Os resultados, o resultado de toda a pesquisa que você realizou. Então, no desenvolvimento, eu trago as estratégias que eu devo adotar, a forma como eu vou fazer o levantamento, e aqui eu trago os resultados. E como a pesquisa é quantitativa, eu vou trazer a quantidade de imóveis que eu fiz o levantamento e todas as condições, sinalizando esses resultados que podem ser apresentados em tabelas, não mais em gráficos, e você comenta qual é a decisão que você toma com relação ao ponto ou ao produto, ok? E para finalizar, e não menos importante, nós vamos chegar aqui nas considerações finais. Vocês percebem que aqui tem quadros,
os quadros é uma predominância de texto, as tabelas, a predominância são números, e elas são sempre abertas, como no exemplo que nós temos nesse arquivo de base. E as considerações finais? As considerações finais é a conclusão a que você chegou, né, com relação a este trabalho. Então, você vai retomar qual era o seu problema e qual das hipóteses foram validadas ou refutadas, aquela que realmente não era verdadeira, pela pesquisa que você realizou. E, ao mesmo tempo, trazer os objetivos, tanto geral quanto os específicos, e se eles foram alcançados. Lembrando que as hipóteses, elas não precisam ser todas validadas, porém, os objetivos precisam ser alcançados. Perfeito? E aqui você vai fazer o uso da norma da ABNT, a 6.023 de 2018, que ela foi atualizada, e você vai trazer todas as fontes que você consultou. E aqui tem algumas orientações de como você deve fazer as fontes pesquisadas. Lembrando que é importante que sempre que você tem uma citação, você tem que ter uma referência. E sempre que você tem uma referência, você tem que fazer uma citação. Então, depois de finalizado o artigo, o que você vai fazer? Você vai pegar estas partes deste artigo e você vai construir o seu banner. E aí, como eu estou aqui hoje explicando para vocês, vocês vão realizar a apresentação do projeto, fazendo uso do banner de fundo e aí as explicações. Tá ok, gente? Muito obrigado, boa sorte e não esqueçam, eu estou no grupo do WhatsApp à disposição de vocês para qualquer esclarecimento com relação ao projeto, e também nós temos encontros marcados aos sábados das 9 até as 10h45 para que vocês possam tirar as dúvidas referentes ao projeto. Boa sorte e bom trabalho.